Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Sou o pastor Robson da Ondadura Joinville e tenho a alegria de estar com você. Toda segunda-feira nós temos um estudo bíblico sendo disponibilizado aqui no canal da Ondadura no YouTube. Você pode então se desenvolver mais ainda no conhecimento da Palavra de Deus. E especificamente hoje nós vamos começar o estudo de um livro da Bíblia que é muito precioso, especial, importante, digno de ser estudado, que deve ser conhecido. Nós vamos começar hoje a estudar o livro de Êxodo. É isso mesmo, livro de Êxodo. A partir de hoje, no estudo bíblico, você não pode perder. Nós estamos trabalhando com uma série de mensagens. Aliás, é importante que seja dito, aqui na Onda nós temos esse costume de trabalhar temas a partir de livros da Bíblia, e nós estamos especificamente trabalhando o tema liderança extraordinária a partir do livro de Êxodo. Hoje, começando o livro de Êxodo, vamos ter uma visão clara sobre o assunto desse livro e, além disso, nós estaremos também estudando o capítulo 1. Mas para isso, gente, não estarei sozinho, tenho meu amigo Gustavo Kuipers. E aí, Gustavo, tudo bem? E aí, pastor Rob, olá pessoal de casa, sejam bem-vindos, ao nosso início de tema Êxodo. Não é o tema Êxodo, é tema liderança extraordinária, com exposição do texto de Êxodo. Isso. Mas é um tema bom demais, tenho certeza que vai ser uma bênção. A gente finalizou agora 2 temas, 2 meses que a gente ficou conversando aqui sobre textos diferentes, Então, ali, dilemas, se você lembra, no mês de setembro, cada semana a gente falou sobre um livro da Bíblia diferente. Agora também, nesse último mês de outubro, com o tema Mesh, nós também tratamos sobre livros diferentes, histórias diferentes. E agora, aí até o final do ano, a gente vai caminhar junto numa exposição aí de Êxodo, capítulo após capítulo, texto após texto. Então, fica aqui minha indicação até, acompanha, aproveita que você está no início, aproveita que você está pegando o primeiro estudo, não perde nenhum deles, para você poder ter uma compreensão bem ampla desse texto, desse livro. E também já aproveita e encoraja as pessoas do teu GP, os teus discípulos, enfim, as pessoas que você quer que sejam abençoadas por isso, ou que às vezes tem até curiosidade sobre o Antigo Testamento, não gostam muito de ler ou não entendem muito aquelas informações e tudo mais. A gente aqui quer trazer uma abordagem histórica, teológica, bíblica, para te ajudar a entender tudo que está por trás dessa narrativa ali de Êxodo e da ação de Deus também em meio ao seu povo. Enfim, vai ser bom demais. É isso aí, minha gente. Vamos lá, então. Antes de nós entrarmos diretamente na reflexão sobre o texto, eu tenho uma pergunta-chave importante para o nosso estudo. O que Deus faz para preservar o seu povo? Essa pergunta, ela vai ser resolvida, respondida em todo o livro de Êxodo. Mas no capítulo 1 nós já temos uma clara direção sobre como Deus ele age preservando o seu povo. E a pergunta, inclusive, precisa ficar aqui para você, porque talvez você tenha uma compreensão muito limitada sobre isso. Ainda não entende como Deus ele age, ele coordena, direciona e orienta toda a história. E, de fato, quando você estuda o livro de Êxodo, uma das coisas que você tem de maneira muito clara, como sendo um dos propósitos do livro de Êxodo, é apresentar Deus como aquele que redime, aquele que é o Redentor, aquele que é o Salvador do seu povo. Portanto, um dos propósitos desse livro é apresentar o Senhor como aquele que está atento à realidade do sofrimento do seu povo e que está atuando de forma direta na libertação do seu povo. Outra coisa também preciosa do livro de Êxodo é que esse livro apresenta o pacto ou a aliança que Deus estabeleceu com um povo específico. E diante disso, como Deus ele trata o povo com quem ele tem aliança. Isso é muito importante, porque nós vemos a distinção do povo de Deus sobre a terra, e essa distinção é apresentada através das suas ações que são claras e que são diretas. Por isso, fica aqui já para você essa introdução sobre
o propósito desse livro, aquilo que ele apresenta sobre Deus, o Criador, como sendo um resgatador e como sendo um Deus de pacto ou de aliança. E quando nós olhamos para Êxodo, nós precisamos entender primeiramente o seu lugar dentro da Bíblia. A Bíblia, ela é dividida com um propósito, os livros da Bíblia são separados com um propósito de ensino, de transmissão de conteúdo. Não necessariamente todos os livros da Bíblia estão em ordem cronológica, mas eles apresentam fatos dentro de um propósito. Porém, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles são apresentados por um autor, e se entende de maneira geral que o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia é Moisés, com exceção a alguns enxertos ou algumas anotações extras que foram colocadas posteriormente. Mas, de maneira geral, é acreditado a Moisés a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco. Você que viu o Brasil ser pentacampeão mundial, você vai lembrar do penta porque é 5, né? Exatamente. Tu viu o Brasil ser pentacampeão? Eu tava no colo da minha mãe, provavelmente, mamando. Porque não era bebezinho, né? Então, 2002 ali... Meu Deus, Gustavo! Foi metade do ano a Copa? Meio do ano? Foi. Então não tinha nem 2 anos ainda. Não tinha nem 2 anos, meu Jesus. Olha aí, o Gustavo não viu o Penta, né? Em 2006 eu já tenho lembranças da... Você tem lembranças de 2006? Da eliminação. Tudo. Muito bem. Mas então, quem já viu o Brasil ser pentacampeão vai entender melhor. Que penta é 5, né? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, ou então, para os judeus, ele é chamado de Torá, ok? Então, é um termo que é utilizado pelos judeus para expressar esses 5, ou para se referir a esses 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro deles é Gênesis. E Gênesis está fundamentado na palavra princípio, certo? Então, a ideia do primeiro livro da Bíblia é apresentar o início das coisas. E você tem o início da criação, você tem o início da humanidade, você tem o início do pecado, depois você tem o início do povo de Deus, que é lá no capítulo 12, onde Abraão ele é separado por Deus. Onde Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a partir de Abraão, então, você tem uma família que vai se desenvolvendo para o cumprimento dessa promessa de Deus. A família de Abraão, seus filhos Isaque, seu neto Jacó, é uma família que vai crescendo, sendo a família do pacto ou da aliança, a família com quem Deus estabeleceu um propósito para cumprir a sua vontade nessa terra. Essa família saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, em direção à terra que o Senhor estava levando ele. Porém, nós sabemos que um dos filhos de Jacó, chamado José, ele foi vendido e levado para o Egito. E o Egito, então, se tornou a terra dele. Nesse lugar, ele foi abençoado por Deus depois de ter sido levado para o cárcere. Mesmo enfrentando uma injusta e falsa acusação, Deus o abençoou depois de ter sido preso, depois de ter passado um tempo na prisão. E Deus tornou ele um assessor direto do faraó, um auxiliar direto do faraó, o governante sobre o Egito, porque veio um período de 7 anos de fartura e depois de 7 anos de escassez, e José foi colocado como governador do Egito, somente abaixo do faraó nesse período. Então, o que você tem? O Egito, que é uma nação potente, grandiosa, que é uma nação influente daquele tempo, era uma nação que naquela época tinha domínio, tinha poder, tinha força militar, enfim, uma nação grandiosa que era governada, liderada pelo seu faraó. E você pode estudar inclusive a história do Egito, você vai ver dezenas de faraós que passaram
pelo governo dessa nação. Porém, o auxiliar direto dele, que estava coordenando a economia, podemos dizer, o ministro da economia dele era José. José era um hebreu, alguém que fazia parte da linhagem de Abraão, um descendente de Abraão. E você tem, então, em José, uma pessoa que foi colocada por Deus no Egito para um propósito. E qual foi o propósito? Preservar a semente da sua família, os seus familiares, no período de escassez. Eu falei para vocês que teve 7 anos de escassez, e nesses 7 anos de escassez, os irmãos de José, a família de José, acabaram indo para o Egito buscar alimento, provisão, e José foi um instrumento de Deus para receber seus irmãos, dar alimento a eles. E como eles eram pastores ou cuidavam de animais, eles tinham esse trabalho ou esse costume dentro da sua família. Consequentemente, eles foram habitar numa região do Egito onde eles podiam criar animais, e então eles começaram a se desenvolver. É importante que seja dito isso de forma introdutória para nós entendermos a história do povo de Deus que se instalou no Egito e como ele se instalou no Egito. Depois nós vamos falar exatamente quais eram os nomes dos irmãos de José, para você até entender um pouquinho mais sobre essa situação. Outra coisa também que precisa ser dita, além desse panorama histórico, é que esse livro ele foi escrito por volta do ano 1446 a.C. Aliás, tem duas datas, né? Entre 1446 e o ano 1250 a.C. É chamada de uma data baixa e uma data alta, ou seja, as duas referências possíveis ao tempo em que foi escrito. Não sabemos exatamente quando esses fatos eles ocorreram, e por isso que nós temos essa oscilação de cerca de 200 anos para datar o período desse livro. Porém, o que nós temos com clareza e com toda a nossa convicção é que esse livro ele vai falar sobre o quê? Sobre essa saída do Egito, um período de transição. Êxodo, a palavra êxodo no grego vai significar saída, e tem essa ideia realmente de destacar o momento em que o povo hebreu foi chamado por Deus a sair do Egito e caminhar em direção à terra prometida. E esse livro também ele é chamado de Shemó em hebraico. E por que Shemó ou Shemot em hebraico? Porque ele fala sobre os nomes daqueles que realizaram esse ato, a saída do Egito. Então, nesse sentido, a Siri está querendo participar do estudo bíblico aqui, ela está puxando informações sobre o assunto que eu citei. Mas ele se refere então a esse evento da saída do Egito e às pessoas que participaram dele, tanto é que você tem citação bem clara de pessoas, nomes e fatos que envolvem essa saída. Gustavo, de maneira geral, é o que eu falei sobre Êxodo, algo que você queira acrescentar? Bom, de Êxodo, né? Eu queria reforçar que possivelmente Êxodo é um dos eventos mais importantes, possivelmente não, com toda certeza, ele é um dos eventos mais importantes de toda a Bíblia, da Bíblia como um todo, e especialmente sobre o Antigo Testamento, é um evento chave para a nação de Israel. Se você lembra e leu já o Antigo Testamento, viu em outros textos, volta e meia a expressão que é lembrada ao povo é: o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ou seja,
O livro de Êxodo é um livro fundamental para aprofundar o relacionamento de Deus com o povo, para aprofundar o conhecimento do caráter de Deus pelo povo. Isso é maravilhoso de perceber. Por exemplo, em Gênesis, se você pega, você vê ali um Deus que se revela a Abraão e você vê uma revelação progressiva, podemos dizer assim, da compreensão de Abraão, de Isaac, de Jacó, de quem é esse Deus. Tanto que é em Êxodo que nós descobrimos qual é o nome de Deus, lá na sarça ardente, onde Deus, então, se revelando a Moisés, diz o Eu Sou. E a partir disso, então, a gente percebe uma crescente muito grande da revelação de quem Deus é e de uma compreensão maior do povo sobre quem Deus é. Tanto que, sempre que o povo precisa ser relembrado ao longo de toda a sua história sobre quem Deus é, ou sobre, será que esse Deus é mesmo fiel? Será que esse Deus é mesmo poderoso? Sempre a menção que é feita é: lembre-se do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então, o evento do Êxodo e o livro, então, do Êxodo, que narra esse evento, é extremamente importante e fundamental para a história de Israel e fundamental para a compreensão do caráter de Deus. Um caráter de um Deus resgatador, de um Deus salvador, de um Deus fiel à sua promessa, fiel à sua aliança e fiel de fato à sua aliança. Porque uma coisa que a gente vê em Gênesis, na aliança de Deus com o seu povo, na aliança de Deus com Abraão, além de promessas que daqui a pouco a gente vai ver na sequência, no início, no primeiro capítulo e na leitura do texto, quais são essas promessas e como elas começam a se cumprir no desenvolvimento do povo. Uma das convicções da aliança de Deus com o seu povo é que Deus mesmo é o garantidor dessa aliança. Deus mesmo é aquele que é fiel a essa aliança, ainda que o seu povo seja infiel, ainda que o seu povo, por vezes, demonstre um coração endurecido. É Deus quem não desiste, é Deus quem vai atrás, é Deus quem acha meios e caminhos para salvar e resgatar o seu povo. E essa é a narrativa de toda a Bíblia, né? Inclusive Novo Testamento, a vida de Jesus e o resgate ao seu povo, e hoje nosso chamado como igreja de anunciar é isso. Então, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento é uma história, uma narrativa de um Deus que decidiu ser fiel à sua aliança e resgatar o seu povo. Então, se a gente olha para Êxodo, a gente percebe essa estrutura muito bem desenhada. Por exemplo, metade do livro de Êxodo é a narração justamente dessa saída, do Êxodo literal. E a segunda metade do livro de Êxodo é justamente uma apresentação do caráter de Deus, da vontade de Deus e Deus reforçando a aliança dele com o seu povo até o final dessa história. Tanto que é muito interessante, por exemplo, a gente olha desde o início de Êxodo vai mostrar toda uma problemática, a problemática de um povo que agora está escravo. A sequência disso é Deus decidindo achar um meio de salvar e resgatar. E Deus faz isso. Só que olha só que interessante, enquanto Deus faz isso, você lembra, Êxodo, e a gente vai ver isso na sequência também, não hoje, mas em outros dias, a gente vai ver, por exemplo, como Deus fez para libertar o seu povo, as pragas que Deus enviou, a forma como Deus estava ali também através disso, humilhando e subjugando as divindades do Egito e o poder que o faraó tinha, mostrando que ele, Deus, o Deus de Israel, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é ele quem de fato importa, é ele quem de fato governa. Mas olha só que louco, Deus liberta o seu povo, Deus resgata o seu povo, e ao longo do livro de Êxodo a gente vai ver, já na saída, primeiro um louvor. É o primeiro louvor da Bíblia, inclusive, você vai ver ali nos capítulos 16 e 17 de Êxodo. O primeiro louvor que tem na Bíblia, a primeira canção de louvor ao Senhor na Bíblia, é justamente essa canção de libertação, reconhecendo o poder de Deus, a mão forte de Deus, um Deus que preserva. Porém, olha só que interessante, Deus, enquanto envia as pragas para libertar o seu povo, ali na narração, quem é o inimigo do povo? É o faraó. E enquanto o faraó é o inimigo do povo, o que está acontecendo? O faraó tem um coração duro e Deus quer salvar o seu povo. Agora, uma vez o povo tendo sido liberto, o que a gente vai começar a perceber ao longo do texto? Que aquilo que aconteceu lá em Gênesis, o pecado, a queda, aquilo que afastou o ser humano de Deus, aquilo que então Deus começou a planejar de resgatar através de Abraão, esse povo agora já resgatado da escravidão, a compreensão que vai começar a ter ali a partir do capítulo 18, então na segunda metade do livro, é de que não só o faraó tinha o coração endurecido, mas o próprio povo de Deus tem o coração endurecido por conta do seu pecado. Tanto que você vai lembrar e a gente vai ver, né? Bezerro de ouro, adoração, reclamação, murmuração. Ah, como eu preferia o Egito. Ah, como era melhor a comida de lá. Enfim. E Deus ali começa a demonstrar ainda mais o seu caráter. Numa conversa com Moisés, ele diz, né? Eu
eu sou tardio em me irar, sou misericordioso, sou gracioso. E aí então Deus começa a promover a sua aliança dos 10 mandamentos, da lei, da sua vontade. Deus começa a tentar revigorar aquilo que lá em Gênesis foi perdido, quando o ser humano foi expulso da presença de Deus. O ser humano não tinha mais a presença de Deus. Então é em Êxodo que Deus começa, digamos assim, a planejar estar novamente no meio do seu povo, através do tabernáculo e tudo mais. E isso vai sendo narrado ali até o final de Êxodo, nessa caminhada, nessa peregrinação, nesse tempão que eles passaram, esperando com expectativa também chegar na terra prometida de Canaã, que havia sido prometido lá a Abraão. Enfim, é um resumo bem rápido aqui que eu quis dar. Eu poderia falar ainda muito mais tempo e contar ainda mais toda essa história que a gente vai começar a ver, e a gente não vai chegar até o final de Êxodo agora, mas para que a gente tenha a convicção de que esse livro é muito importante, não é só uma historinha de um Deus que abriu o mar no meio e que existe um desenho sobre isso. Não, é uma história muito importante, muito relevante e fundamental para a compreensão do caráter de Deus e de como Deus preserva e se relaciona com o seu povo, que inclusive tem tudo a ver com a nossa pergunta de hoje, né? É isso aí, maravilha, maravilha. É um livro fantástico, né? Se a gente for ficar aqui falando do livro, né? Dá para trazer tanta informação. Eu até disse pro Lipão, eu disse pro pastor Lipão, amanhã o estudo bíblico é 1h30, hein? Quero ver, a gente vai engatar a falar de Êxodo, a gente vai longe. Uma brincadeira, pessoal, nós vamos manter 1 hora de sempre, tá bom? Fiquem tranquilos aí. Por isso, vamos ler o texto, Êxodo capítulo 1, pegue sua Bíblia, seu caderno. Se você ainda não pegou e não fez a anotação, faça isso agora. Aliás, deixe seu like aqui nesse estudo bíblico, é muito importante que você também faça seu comentário. Isso é importante para que o nosso estudo bíblico chegue a outras pessoas também e a sua relevância apareça, tá bom? Vamos lá, gente. Êxodo capítulo 1, versículo 1, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Êxodo 1, versículo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel. Os filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser, ou Azer, depende, vai pronunciar diferente. Ao todo, desceram ao Egito, esse número aqui é importante, gente, 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. É importante aqui nós entendermos o seguinte, esses são os filhos de Jacó que estão sendo mencionados, os 12 filhos de Jacó, contando com José. Então, o que você tem nesses 12 filhos? A representação das 12 tribos de Israel. Inclusive aqui já é chamado de filhos de Israel, porque você tem Israel sendo o novo nome dado a Jacó. Depois que ele passou no Val de Jaboque, você lembra dessa história? Ele teve então aquele toque na sua coxa ou virilha, enfim, aquela experiência que ele teve com o anjo, e naquela situação o nome dele foi mudado para Israel. E a partir desse momento, esse povo que antes era reconhecido como hebreu, ele também começou a ser conhecido como sendo povo de Israel, que são os descendentes de Jacó. Ok? Então, você tem especificamente o nome desses 12 e você tem um número, que é o número 70. Quantidade de pessoas que entrou no Egito é 70 pessoas. Aí eu pergunto para você, 70 pessoas podem fazer muita coisa numa nação potente como o Egito? A resposta é não. Humanamente falando, diante do que se tem em suas mãos, 70 pessoas não influenciam em nada. 70 pessoas que são pastores de animais, que cuidam de ovelhas, de rebanhos, que estão numa região isolada do Egito, podem fazer grande coisa? Não. Eles estão limitados pelo seu tamanho. Agora, olha o que o versículo 6 diz. Com o tempo, José e seus irmãos morreram. Aí você pensa, pronto, acabou a nação de Israel. E toda aquela geração chegou ao fim. Já era, família de Jacó.
Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Portanto, o que você tem em primeiro lugar sendo estabelecido nesse texto é que de 70 pessoas, os descendentes de Jacó, os israelitas, eles cresceram, eles se fortaleceram, eles se multiplicaram. Filhos tiveram filhos e netos e assim foram crescendo e se desenvolvendo. De 70 pessoas, estima-se que eles tenham chegado a um número de cerca de 2 milhões, tá certo. Eu vi aqui chegou uma mensagem aí que confundiu minha cabeça, né? Boa. 2 milhões de pessoas que estavam no Egito. Estima-se mais ou menos isso. Por que estima-se? Porque nós não sabemos quantos eles chegaram no período da saída no Egito. É somente uma estimativa. O que nós temos aqui é a palavra que eles se multiplicaram e eles cresceram de forma espantosa, de forma grandiosa. Tanto é que você vai ter de maneira inicial essa ênfase para o crescimento do povo de Deus. O versículo 8, ele continua dizendo o seguinte, olha: por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, 2 cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado, tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse texto é que, com o passar dos anos, se multiplicando o número de israelitas na terra do Egito, um novo faraó que assumiu o poder, ou o rei, aqui é colocado como um rei, aquele que se colocou, foi levantado como novo governante sobre os egípcios, ele não conheceu a história de José e não entendia que José havia sido um instrumento abençoador para o povo do Egito. Esquecendo da história ou sem saber da história, a consequência é que eles começaram a olhar para os israelitas com um certo receio. Esse povo que está ali, são pastores, estão numa região específica cuidando de animais, mas eles são perigosos porque eles estão crescendo, se tornando numerosos. Sabe de uma coisa? Nós precisamos, de alguma forma, sabotar o crescimento deles. Nós precisamos, de alguma forma, impedir que eles se desenvolvam tanto, porque um dia eles podem se voltar contra nós. E diante disso, eles começaram então a oprimir o povo de Israel. E essa opressão estava relacionada a quê? A uma atitude de promover perseguição, promover a obrigação de realizar determinados trabalhos. Aqui é citado, inclusive, 2 cidades que são construídas, Pitom e Ramsés, construídas sob a opressão, ou seja,
nesse momento, o povo de Israel, ele deixou de realizar aquele trabalho como pastores de ovelhas ou de animais, de maneira geral, e começou a ser obrigado a produzir tijolos, produzir argamassa. Eles eram obrigados a trabalhar dessa forma nos campos onde era produzido tudo isso, para que então eles não estivessem se multiplicando ou se desenvolvendo enquanto nação. De uma forma cruel e avassaladora, os israelitas começaram a ser perseguidos no Egito. E uma coisa que fica bastante clara aqui e evidente nesse texto é que, apesar da perseguição, o que nós percebemos é que Deus, ele expressa sua fidelidade ao seu povo, mantendo a multiplicação desse povo, mantendo o crescimento desse povo, mesmo diante de todo esse sofrimento. O texto deixa claro que eles continuaram se multiplicando, apesar do sofrimento que eles estavam passando, apesar do trabalho pesado, apesar da amargura que eles estavam enfrentando em toda essa situação. Portanto, o que nós percebemos de maneira clara nessa parte inicial do texto é um Deus fiel à sua aliança, ao propósito que ele estabeleceu de fazer o seu povo multiplicar-se, mesmo que isso aconteça em face da perseguição. Isso aí. Tem algumas curiosidades que eu acho legal desse início aqui também, desses primeiros versículos de Êxodo. Então, para além já também da própria narrativa que o Rob explanou, acho que é legal também essas curiosidades pequenas. Algumas são só interesses e curiosidades bíblicas aí que você pode ter, já que você gosta disso. Ou então também coisas que fazem muito sentido e muita importância para toda a narração, né? Uma das coisas, por exemplo, recentemente a gente estudou Atos, se você lembra. E lá em Atos, quando ele narra quantos descendentes chegaram no Egito, eles falam que é 75, né? Ao invés de 70. E qual que é o ponto? Existem alguns manuscritos, e principalmente a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, feita lá na cidade de Alexandria, que isso também a gente conversou recentemente, ali quando a gente falou sobre Apolo, quando a gente falou sobre Priscila e Áquila. Enfim, se você acompanha esses bíblicos, você já vai criando toda essa mentalidade, fazendo todas essas conexões bíblicas, entendendo tudo que é isso que a gente vai conectando e falando. Mas, por exemplo, essa escrita ali e esses manuscritos diziam 75 e aqui de 70, né? E essa diferença provavelmente está relacionada aos filhos de Efraim e Manassés, né? 5 filhos ali nessa contagem, e por isso provavelmente tem essa diferença. Mas é interessante você perceber com isso que Atos e muitos dos apóstolos e muitos dos escritos do Novo Testamento citam geralmente o texto da Septuaginta, que é o texto grego e não o texto hebraico. Enfim, aqui vai uma curiosidade bíblica para você, que é muito legal também de você saber nesse contexto bíblico. A partir disso, vem outras curiosidades aqui nesse início que eu acho muito interessante a gente poder reforçar e falar. Por exemplo, essa questão, por que esses 400 anos em Canaã? Será que é um erro de cálculo de Deus? Porque Deus ele chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, como o pastor Rob bem falou, para ir para a terra prometida de Canaã. Mas bom, Deus prometeu isso a ele. Abraão não viu seus descendentes se multiplicar, Abraão não viu a terra ser dele. Na verdade, a única coisa ali de Canaã que ele tinha era um túmulo para poder enterrar as pessoas. Não era dele, não eram deles, não era nem do seu filho Isaac, nem do seu filho Jacó. De quem que vai ser isso, quando que isso vai se cumprir? Será que deu erro de cálculo ali de Deus? Mas se você lembrar lá de Gênesis capítulo 15, o próprio Deus diz a Abraão lá em Gênesis capítulo 15 que antes de dar a terra ao seu povo, o seu povo ainda ficaria 400 anos escravo numa outra nação, depois Deus iria os resgatar e tudo mais. Ou seja, o próprio Deus já havia deixado claro para Abraão que isso iria acontecer, que o seu povo passaria esses 400 anos antes de dar a terra de Canaã. Inclusive, esse seria o tempo para que em Canaã a perversidade aumentasse, e então Deus os derrotasse e dasse a terra ao seu povo. Então, isso já fazia parte também de todo o enredo dos planos de Deus, e o fato deles estarem agora no Egito, passando 400 anos lá, crescendo, se fortalecendo, se multiplicando, não era um desvio de rota, mas fazia parte dos propósitos do Senhor diante daquele assunto. E aí, então, isso que o pastor Rob mencionou de, bom,
De repente surge um imperador, de repente surge um faraó, e esse faraó, ele agora não gosta mais desses hebreus, não gosta mais dessas pessoas. Um dos motivos é o fato de ele não ter a memória quem foi José, e como José foi bom para o próprio Egito e para o governo do próprio Egito e para a administração das riquezas e dos recursos do próprio Egito. Mas existe um outro fator histórico muito interessante também. Qual que era a região que os hebreus estavam lá no Egito? Era a região norte do Egito. E nessa região norte, houve um período, mais ou menos entre 1650 e 1550 a.C., que outros povos invadiram e moraram naquela região também. E todos esses povos que moraram naquela região eram semitas. Quem são os semitas? Semitas são os descendentes de Sem, que deu origem a vários povos, aos árabes, deu origem aos hebreus, deu origem aos assírios, enfim, deu origem a diversos povos e diversas culturas daquela região, daquele contexto. Nesse sentido, então, a partir dos assírios, a partir dos descendentes de Sem, dos semitas, houve ali um certo burburinho e uma certa rixa com o faraó. O que acontece? Alguns desses semitas, não os hebreus, mas outros semitas de outras origens ali, árabes ou outras origens, eles acabaram confrontando o governo do faraó e levantando reis semitas, que eram chamados de reis pastores. E durante mais ou menos esses 100 anos, esses reis pastores governaram essa região norte do Egito. Até que então o faraó e o governo do Egito e a força militar do Egito conseguiu expulsar esses reis pastores semitas do norte e tirar eles da terra do Egito. Só que qual que é o ponto? Depois disso, assumiu o trono uma nova dinastia, já era a 18ª dinastia do Egito. E ao assumir o trono essa dinastia, ele não sabia de todo o contexto de quem eram os hebreus, de que os hebreus vinham de José e de que José não era um inimigo do Egito, muito pelo contrário, ele foi um aliado do Egito e ajudou o Egito em muitas coisas. Mas o que eles sabiam? Eles sabiam que esses hebreus eram semitas, assim como eram aqueles pastores, reis que tentaram fazer um burburinho e governar aqui, que agora foram expulsos. E por isso, por serem também semitas, já tinham um mau olhar dessa nova dinastia e com isso veio a opressão. E essa opressão veio em forma de trabalho, construção de tijolos e argamassa. Isso também é um fator e uma curiosidade interessante. Na construção geográfica do Egito e na logística do Egito, construções de pedra só existiam no sul do Egito. E tudo que tinha de pedra no norte do Egito, que era onde os hebreus estavam, eram coisas ou do governo, né, ou construções oficiais do governo, ou então construções religiosas do Egito. Por quê? Porque era muito caro, era muito nobre uma construção de pedra. Então, o Egito precisava que houvesse alguém construindo tijolos, alguém construindo argamassa, porque não tinha como fazer construção de pedra nessa região do norte. E é inclusive por isso que eles são escravizados também dessa forma e oprimidos então dessa forma. É interessante a gente perceber então com tudo isso que esses detalhes vão constituindo tanto por motivos naturais, quanto por motivos da própria forma como Deus vai conduzindo o seu povo ao longo da história, aquilo que monta o cenário para a escravidão de um povo agora muito forte, para a escravidão de um povo que era grande, numeroso, e que eles agora estavam pensando assim, se entre esse povo se levantar líderes como se levantou ali desses grandes reis e desses reis semitas, a gente é lascado, pode ser que eles queiram nos depor. Quem são eles? A gente não conhece muito o caráter desse povo, eles não são do mesmo sangue que nós. E aí então usaram eles para toda essa opressão e todo esse contexto também, né? Essas cidades que o Rob citou, 2 cidades construídas, cidades celeiros, a gente não consegue hoje encontrar muito paralelo em quais são essas cidades exatamente. Tem algumas sugestões de quais seriam, mas são nomes, enfim, em árabe eu não vou nem me arriscar de falar. Mas esses nomes, essas cidades, então, foram construídos por essa força e por esse período ali, então, de mais ou menos 1500, 1600 antes de Cristo, porque foi mais ou menos esse período também que eles estiveram no Egito, né? 1600 a 1200, mais ou menos por aí que eles estiveram por lá. Maravilha, Gustavo. Excelente explicação. Inclusive, clareou muito tudo que já havia sido falado. Com certeza, aprofundou muitos pontos. E isso é importante, hein, gente? Por isso que é necessário estudar, se desenvolver. Cada vez mais você vai tendo detalhes. Aliás, cada leitura, né, Gustavo, vai enriquecendo um material diferente que você possa utilizar. Vai enriquecer muito
o conteúdo que você desenvolve. Mas duas coisas eu anotei aqui dessa parte inicial que precisam ser ressaltadas: a multiplicação em meio à opressão e a prosperidade no trabalho. Como Deus está fazendo o seu povo ser próspero em sua ação, como Deus está fazendo o seu povo se desenvolver. E olha o que diz versículo 16, então, continuando a leitura. Aliás, versículo 15, né? A partir de agora, versículo 15. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras, e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Aqui nós temos um evento muito precioso, importante inclusive para a nossa compreensão do que estava acontecendo. O faraó e o Egito, eles vão simbolizar a opressão ao povo de Deus nesse mundo, a perseguição contra o povo de Deus nessa terra, e a forma como o povo de Deus sempre acaba sendo oprimido. Desde Gênesis, desde o pecado de Adão, quando você tem a serpente picando, sendo aquela que iria promover um machucado ou ferir a descendência do homem. Você percebe desde aquele momento que de alguma forma o diabo ele utiliza seus instrumentos para promover incômodo, desconforto ao povo de Deus. E claramente aqui no Egito você tem essa nação sendo um instrumento de opressão, de oposição ao povo de Deus, buscando causar exatamente a destruição daqueles que são servos ou tementes a Deus. E nessas atitudes que são tomadas, primeiramente a atitude de mandar matar os filhos, de acabar com a vida dessas crianças. O que você tem? Uma expressão clara de oposição, uma tentativa de acabar com esse crescimento. Eles usaram instrumentos que estavam disponíveis em suas mãos para então promover a morte, a destruição da descendência dos israelitas. E essa atitude, ela expressa o quanto a oposição ao povo de Deus se tornou, numa escalada, algo mais e mais fervoroso, algo mais e mais ferrenho. Se no começo era somente uma tentativa de cercear, depois se tornou uma opressão a ponto de obrigá-los a trabalhar de forma forçada num lugar, agora eles estavam já querendo matar os filhos. E, consequentemente, o que você tem é que Deus utiliza essas parteiras de forma graciosa como instrumento em suas mãos para salvar o povo de Israel. Deus levanta essas duas parteiras, que inclusive são citadas pelo nome aqui no texto, são mencionadas de maneira direta, Sifrá e Puá.
elas são instrumentos de Deus para promover proteção, para promover livramento. E aqui até entra num debate que é interessante, né, Gustavo? Uma discussão relacionada à desobediência civil. Por quê? Essas duas mulheres, elas decidiram desobedecer ao decreto do rei. E, diante disso, elas foram, obviamente, um instrumento de proteção do povo hebreu. Porém, elas não seguiram seus governantes. E aí, Gustavo, o que a gente pode pensar sobre essa situação? Como podemos enxergar a nossa responsabilidade diante de Deus e do governo que está estabelecido sobre a nossa terra? É um debate bem interessante, porque você pode ler ali os versículos que narram elas falando, tanto elas desobedecendo a uma ordem, quanto depois elas não sendo assim tão claras sobre o que elas fizeram para ter desobedecido e falando ali, contando, né, pro faraó de que na verdade as hebreias pariam muito rápido e por isso nem dava tempo de chegar e ver e tudo mais, né? Enfim, é interessante a gente perceber que a Bíblia, ela narra a importância da autoridade e nessa importância da autoridade, uma importância de nós como cristãos ou de nós como povo de Deus termos também um bom testemunho e uma boa vivência diante da sociedade. Então, um ótimo livro para você entender sobre isso é, por exemplo, o livro de Romanos. Lá, Paulo, ele debate bastante esse assunto sobre poder civil, autoridade civil, o uso da espada, relação da igreja com isso, quando se submeter, quando não se submeter. Mas, em resumo, assim, para ficar bem claro esse assunto, algo que é um princípio que aparece ao longo de toda a Escritura, e você vai ver isso no Antigo Testamento em diferentes formas, em diferentes sociedades. A gente está vendo aqui em Êxodo com as parteiras, a gente vai ver como Daniel fez isso, né, na Babilônia, a gente vai ver diferentes formas de como o povo se relaciona com as autoridades humanas. E a gente vai ver que o princípio da fidelidade a Deus e ao seu povo e ao seu propósito está para além dessa autoridade humana que pode me fazer ofender o princípio da fidelidade ao Senhor. Então, em última análise, exagerando isso, tudo aquilo que me faz negar ao Senhor ou ter que trocar a minha fidelidade ao Senhor, eu poderia e teria essa liberdade aqui dessa desobediência. Então, com isso, essa desobediência civil aqui, cristã, que existe, ela não é uma desobediência anárquica, não é uma desobediência que quer causar desordem, baderna, que quer gerar um desgoverno, que quer gerar uma bagunça social. De forma alguma. Isso não é aprovado, isso não é incentivado pela Escritura em momento algum. Inclusive, a Escritura não ordena com que cristãos se submetam apenas a um governador cristão. Não. Instituições civis, lideranças civis não precisam ser cristãos para que um cristão se submeta àquela lei, àquela ordem, àquela direção, àquela sociedade, àquele governo. Agora, há a possibilidade, então, dessa desobediência em termos de fidelidade ao Senhor e daquilo que extrapola essa fidelidade. No caso aqui, essa desobediência delas a uma ordem direta do imperador veio por conta desse princípio. O que o texto diz elas não desobedeceram ao faraó porque elas odiavam o faraó. Elas não desobedeceram ao faraó porque elas queriam que o faraó se lascasse. Elas não desobedeceram ao faraó porque elas queriam gerar uma guerra civil no Egito. Não. Elas desobedeceram o faraó porque elas temiam ao Senhor. E por temerem ao Senhor, o pedido do faraó era um pedido que ofenderia o temor ao Senhor. Ou seja, uma vida diante da realidade de que Deus existe, de que o Deus, Criador dos céus e da terra, o justo juiz existe. Então, por exemplo, o Egito aqui nessas circunstâncias e com essas ordens de faraó de matar recém-nascidos, de jogar no rio recém-nascidos, era um Egito que estava se tornando quase que pior que a Babilônia lá de Gênesis que a gente vê, ou que a Torre de Babel, ou que outras atrocidades, ou então que o próprio dilúvio, o tempo horrível do dilúvio, entende? O Egito estava se tornando horrível e essa decisão delas não vem para gerar alguma outra coisa senão a fidelidade ao Senhor e aquilo que se compreende diante dessa realidade de que Deus existe. É isso aí. E até aqui é interessante, né, nós pensarmos nisso, Deus promovendo livramento através das parteiras.
E como essas parteiras, elas temeram a Deus. Inclusive, o texto destaca isso. Elas tinham temor a Deus, ou seja, elas conheciam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E por conhecer a esse Deus, elas tinham um temor. Temor é uma palavra para falar sobre um respeito, uma reverência, uma honra, reconhecimento da existência desse Deus. E elas, então, tinham uma honra maior a Deus e aquilo que Deus pensava ou desejava do que ao próprio imperador que estava ali governando, ou ao faraó, enfim, aquele que tinha domínio sobre o Egito. A compreensão delas é: Deus, o Senhor de Israel, precisa ser honrado acima do que essa ordem que eu estou recebendo. E mais um detalhe, que o texto diz que a ordem foi: então tá bom, deixem as meninas vivas a partir de agora e joguem os meninos no rio Nilo. E aí você vai lembrar que o rio Nilo, ele é bastante conhecido por ter muitos animais que são predadores, enfim, que destroem pessoas que podem entrar ali, principalmente crocodilos são conhecidos, né, como estando nesse rio. Mas de qualquer forma, se caísse na água e não soubesse nadar, obviamente um bebê, ele iria morrer. Portanto, jogar os meninos no rio Nilo era uma expressão de lançar a morte. Mas há um detalhe bem importante, que para os egípcios, o rio Nilo, ele era um símbolo de fertilidade, um símbolo de vida. E Faraó, então, torna o símbolo de vida para aquele povo como sendo um instrumento de morte. Um instrumento onde ele tentaria acabar com o crescimento ou o desenvolvimento do povo hebreu. Então, o Nilo, que era até mesmo reconhecido como um deus e sagrado, acabava sendo tratado como um instrumento de morte, perseguição e destruição. O valor sagrado dele acabou se perdendo porque tamanha foi a briga, a discórdia, enfim, a tentativa de promover destruição ao povo de Israel. Mas o detalhe é que cada vez o povo se tornava mais forte. Mesmo diante disso, cada vez mais o povo de Israel se tornava forte. E você tem o fim do capítulo 1 apresentando uma ordem que foi transmitida pelo faraó, mas a partir do capítulo 2 nós vamos ter, sabe o quê? Nós vamos ter... esse eu não vou contar agora. Porque a partir do capítulo 2 nós vamos ter algo muito especial que Deus vai fazer para promover a libertação do seu povo, para promover a redenção do seu povo. Nesse cenário onde havia constante perseguição, onde havia ferrenha oposição ao povo de Deus, a pergunta que nós levantamos foi: o que Deus faz para preservar o seu povo? Multiplicação em meio à opressão, prosperidade no trabalho, livramento através das parteiras, mas o ato que é principal para ser ressaltado aqui no livro de Êxodo é o que nós vamos ver a partir da semana que vem, no capítulo 2 desse livro. E é interessante ver esse cenário horrível que vai sendo descrito aqui, né? Da perversidade que o povo de Israel estava enfrentando. Então, não é que estava tudo bem e aí eles foram libertos. Realmente vai se desenhando um cenário muito ruim, de um contexto horrível e que não faz parte do propósito final de Deus para esse povo, porque o propósito de Deus para esse povo, na promessa a Abraão, passava por multiplicar-se, crescer, isso estava acontecendo, passava por estar 400 anos longe da terra prometida, isso estava acontecendo, mas tinha como destino final eles chegarem na terra prometida. Então, para que o propósito final deste Deus, que se demonstra fiel, fosse cumprido, eles precisariam chegar nesse lugar. E aqui era horrível, né? Que nem o pastor Rob bem citou, mata apenas os meninos, né? Isso mostra também uma crueldade do faraó.
olha só a mente cruel dele. Porque se ele quer acabar com esse povo, então mata todo mundo. Mata a piá e mata a menina, mata todo mundo que nascer, ele mata todas as crianças que nascerem, daqui a pouco esse povo vai acabar. Mas a intenção perversa, inclusive, do coração era, bom, mata os meninos, que poderiam ser uma força militar dentro desse povo, que poderiam ser uma força de revolta, que poderiam ser uma força para liderar uma revolta, mata esses meninos, mas deixa ainda as meninas. Por quê? Porque a menina também vai conseguir trabalhar ali fazendo tijolo, fazendo argamassa, e as meninas também vão poder ter filhos. Então a gente pode pegar escravos de outros povos ou até mesmo egípcios, homens, e fazer com que elas tenham filhos com eles, para assim miscigenar o povo deles também, destruindo o povo deles, minando o povo deles e produzindo então ainda mais força de trabalho para nós, mas não agora de possíveis forças que viessem do próprio povo, mas sim a gente controlando isso. Então, um domínio, uma opressão, uma humilhação que o povo agora estava passando nas mãos desse faraó, e tudo isso desenha o cenário perfeito para a necessidade desse povo ter que ser resgatado, e a partir da semana que vem a gente vai continuar então conversando sobre essa necessidade, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Semana que vem o estudo vai ser maravilhoso, que vai trazer mais uma resposta e, na verdade, vai nos encaminhar na direção mais que especial que nós teremos aí no livro de Êxodo, muitas coisas que são preciosas ainda nesse livro. Mas eu finalizo esse estudo bíblico só dizendo o que nós priorizamos: a justiça que vem de Deus e a sua vontade, ou seguir um padrão que está à nossa volta? Aqui nós temos uma escalada de perseguição e opressão contra o povo de Deus. E a pergunta é: nós confiamos em Deus e fazemos o que Ele deseja em face à perseguição, opressão ou dificuldades? Nós estamos prontos a ser fiéis a Ele acima de qualquer circunstância? Essa é uma reflexão que nós podemos fazer. Se realmente percebemos o quanto o povo de Deus está sofrendo e se somos disponíveis, ou se estamos disponíveis, como essas parteiras, a temer a Deus acima da nossa própria vida, correndo o risco até de ser morto, se tememos a Deus e nos dispomos a ser um instrumento em suas mãos. Fica aí essa reflexão para cada um de nós. Isso aí, bom demais, um ótimo início de Êxodo. Maravilha! Vamos para frente, né? Que semana que vem tem mais. Tem mais, com certeza. Valeu, gente. Valeu, Deus gente. abençoe muito vocês. Tchau, tchau.